Nós estamos chegando hoje na última mensagem da nossa série sobre a reforma. E, na verdade, aquilo que a gente tem falado sobre a reforma não é contar a história da reforma ou nos ocuparmos com tudo aquilo que aconteceu na reforma, mas é nos lembrarmos que durante a reforma, o evento que desencadeia o processo que nós conhecemos como reforma protestante, tem na sua origem uma inquietação, tem na sua origem um coração angustiado diante de um contexto, diante de uma realidade, onde o real problema de Lutero, que é a pessoa de que a gente mais falou nesses dias todos, falando sobre a reforma, esse Lutero vivia numa realidade angustiante, porque tudo o que ele entendeu, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele fez ao longo da sua vida, foi uma tentativa de salvar-se a si mesmo. Uma tentativa de buscar a salvação pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras. Toda a vida de Lutero e todo o contexto de Lutero acabaram ensinando a ele que o caminho para ele se tornar uma pessoa aceita por Deus passava pelas obras, passava pelo merecimento, passava por uma pessoa que tudo o que ele tinha que fazer era para se tornar merecedora da graça de Deus. Então, na gênese do que a gente conhece como reforma protestante, está uma redescoberta da liberdade do Evangelho. Está uma redescoberta daquilo que vem a ser para nós a nossa grande libertação. O fato de que não há nada que possamos fazer e nem Deus espera que façamos algo para que assim sejamos aceitos por Ele. A grande verdade do Evangelho é que o que nós precisamos para a salvação, Deus nos deu em Cristo Jesus. Aquilo que pode ser a nossa salvação, eu tenho acesso pela fé em Cristo Jesus. E não pelas minhas obras, não pelo meu esforço, não por aquilo que eu tenho para oferecer a Deus. Enquanto nós vivemos as nossas vidas buscando fazer as coisas para sermos aceitos por Deus, merecedores da graça de Deus, merecedores da bondade de Deus, nós não estamos desfrutando a liberdade do Evangelho. E ao longo dessa série, nós nos baseamos na carta de Paulo aos Gálatas, que vai ser exatamente um texto fundamental para Lutero e para a sua teologia. A carta de Paulo aos Gálatas, paralela à carta aos Romanos, são os dois textos fundantes do pensamento de Lutero e da redescoberta dessa liberdade cristã. E a gente não pode se esquecer de que aquilo que aconteceu 500 anos atrás é algo que na realidade a gente meio que precisa fazer todos os dias na nossa vida pessoal. Nós vimos em Gálatas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 13, essa tendência natural que nós temos de voltarmos a nos escravizar por coisas então que nos privam de desfrutar da liberdade em Cristo. Ou nos escravizamos com o nosso pecado, ou nos escravizamos com a nossa religiosidade. Ou nos escravizamos vivendo pela nossa própria vontade carnal, ou nós nos escravizamos tentando fazer coisas religiosas para alcançarmos a bondade de Deus sobre nós. São os dois instrumentos de escravização que nós temos sobre nós, contra os quais nós precisamos lutar. Isso está dentro de nós, isso está no exterior a nós, isso está num contexto, isso está em um mundo que está em oposição a Deus. Esse mundo não é o mundo lá fora, mas muitas vezes é o nosso mundo interior, como a gente vai ver um pouquinho nessa manhã. Por isso, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga.
O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua palavra e oramos para que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, para que a compreendamos, para que a gente ouça, Senhor, a Tua voz, a voz do Teu Evangelho a falar conosco e nos chamar para a Tua liberdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vem para encerrar a carta aos Gálatas. E nessa carta, como o André até mencionou bastante nas duas últimas pregações dele, e na verdade, até na primeira mensagem que nós fizemos, tocamos nesse assunto, é uma carta onde o Paulo fala bastante para nós sobre carne e sobre espírito, sobre uma vida carnal e uma vida espiritual. E na verdade, se você prestou bem atenção, é exatamente com isso que ele começa o seu texto. Ele diz o seguinte: irmãos, se vocês forem surpreendidos em algum pecado, vocês que são espirituais. Então a gente faz a primeira pergunta para esse texto, que é: o que significa ser espiritual? O que é ser uma pessoa espiritual? Porque esse texto começa para nós com um chamado. Vocês da comunidade, vocês da igreja, vocês corpo de Cristo, que são espirituais. Vocês têm uma responsabilidade para com o corpo. Vocês têm uma responsabilidade de uns para com os outros. Que ele disse: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Então, no meio do corpo, nós vamos ter pessoas espirituais, e no meio do corpo, nós vamos ter constantemente a presença tentadora do pecado. Sempre estará no nosso meio. E exatamente pessoas espirituais são chamadas para lidarem com o problema do pecado, nas suas próprias vidas, mas também e principalmente na vida do corpo. Ele nos faz então um chamado mostrando que Deus espera que no seu corpo, na comunhão dos santos, existam e estejam sempre todos buscando serem pessoas espirituais. Mas o que significa ser uma pessoa espiritual? No capítulo 5, Paulo já deu algumas indicações sobre o que significa ser uma pessoa espiritual. Por exemplo, capítulo 5, versículos 16 e 17. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Aquele livrinho que eu mostrei para vocês na primeira mensagem, o Da Liberdade Cristã, do Lutero, ele estrutura todo o seu texto explicando a pessoa cristã a partir de duas perspectivas: a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Certo? Então, aqui não é necessariamente uma divisão entre nós, ou seja, que em nós existem pessoas carnais e pessoas espirituais, embora isso seja uma verdade. Mas o problema de ser espiritual e de ser carnal está dentro de cada um de nós. É o que esse texto deixa claro. Eu tenho em mim uma natureza espiritual e tenho em mim uma natureza carnal. Essas duas naturezas estão em conflito. Então, qual que é o problema? Quando Paulo fala de carne e de espírito, ele não está falando de matéria física e de matéria não física. Ele está falando de uma natureza no pecado e da nova natureza em Cristo. Isso precisa ficar claro. Então, quando ele fala de carne, o que ele está falando? É a nossa vida vivida para nós mesmos.
para satisfazer os nossos próprios desejos. Uma vida carnal é uma vida que pensa em si mesmo e que quer voltar sempre para si mesmo. É uma vida que acha que liberdade é fazer o que eu bem entender, independente de qualquer regra, de qualquer lei. Uma vida carnal é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que vive para si mesmo e que não está nem aí para ninguém, que está sempre buscando o reconhecimento de tudo e de todos. É uma pessoa que está buscando sempre a sua própria salvação e viver pela sua própria força. Isso é uma pessoa carnal. É uma pessoa contrária, portanto, de uma pessoa espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que compreendeu o Evangelho. Compreendeu que em si não há salvação. Compreendeu que em si mesma não existe obra que ela realize, que resulte em uma pessoa agradável a Deus. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que entendeu que a sua salvação não está no seu esforço pessoal, não está nos seus méritos, não está nos seus esforços. Como também a pessoa espiritual é aquela que entendeu que a sua salvação não tem a ver com os seus pecados, com os seus erros e com as suas falhas. A pessoa espiritual é aquela que confia em Jesus Cristo como seu Salvador e Libertador. E a partir daí, então, desenvolve-se uma nova vida. Uma nova vida a partir dessa relação com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Vivam pelo Espírito. Entenda que o imperativo de Paulo é o que eu tenho que fazer, e não o que eu não devo fazer. Mas, só para a gente ver como isso se manifesta na nossa prática, quando a gente pensa em ser cristão, ser evangélico, seja que nome que a gente dê para isso, mas quando a gente pensa nisso, o que logo vem à mente é um monte de coisas que eu não posso fazer, que eu não devo fazer. A primeira coisa que me vem à mente são as regras. Quando eu penso na vida cristã, quando eu penso em uma vida agradável aos olhos de Deus, quando eu penso numa pessoa que vive para Deus, etc., o que a gente pensa? Em uma pessoa que se privou de um monte de coisas. É uma pessoa que está deixando de fazer um monte de coisas. Ou seja, é uma pessoa que não está mais satisfazendo os desejos da sua carne. Então, o que a gente tenta fazer? E como que a gente tenta caminhar com Deus? Deixando de fazer coisas. Mas nos esquecemos que não se trata do que eu tenho que deixar de fazer, mas sim do que eu devo fazer. Por isso que o apelo de Paulo é: vivam pelo Espírito. Porque se vocês viverem pelo Espírito, naturalmente vocês deixam de satisfazer os desejos da sua carne. Então não se trata de eu trabalhar para frear os desejos da minha carne. Se trata de eu viver pelo Espírito. Esse é o único caminho. Se eu tentar viver para frear os desejos da minha carne, não vai dar em nada. Porque sou eu tentando trabalhar pelas minhas próprias forças. Entendeu? Se eu buscar viver pelo Espírito, aí muda de figura. Porque aí eu passei a viver numa relação com Cristo. Onde o que tem que mudar na minha vida vai ser mudado a partir da relação com Cristo, e não a partir das minhas próprias forças. Então, qual é o chamado do Evangelho? Vivam pelo Espírito. Sejam pessoas espirituais, e não sejam pessoas carnais como consequência. O deixar de ser uma pessoa carnal, portanto, está relacionado a uma decisão nossa, de vivermos pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então tem aquela velha coisa, né, de que a partir do momento que eu me converti a Cristo, aí então a minha vida é só alegria e felicidade. A partir do momento que eu me converti a Cristo, então agora a minha vida se resolveu. Não existe mais nenhum problema no meu horizonte, não existe mais nenhuma crise na minha vida, não existe mais absolutamente nada. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Porque uma pessoa que de fato se converteu a Cristo foi levada para uma crise existencial. Uma pessoa que de fato se converteu a Cristo é uma pessoa que agora vai passar a viver um grande problema. Uma crise existencial. Onde nessa crise existencial, o que eu vou perceber? Que eu tenho dentro de mim duas vontades, e essas vontades brigam entre si. Eu tenho dentro de mim uma guerra instituída.
E eu tenho um papel decisivo nessa guerra que está dentro de mim. É uma pessoa que agora vai viver uma crise. Porque essa pessoa entendeu que pela fé eu fui livre de tudo. Mas pela mesma fé no Cristo, o que aconteceu? Agora eu tenho uma relação com esse Cristo, e liberdade não é eu satisfazer os desejos da minha carne, mas liberdade é viver pelo Espírito. Isso nos coloca em um tremendo de um conflito. Um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo diz o seguinte, nos versículos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, qual é a convicção do apóstolo Paulo sobre uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é aquela que crucificou a sua carne, crucificou a sua natureza no pecado, crucificou com Cristo os seus desejos, o viver para si mesmo, o viver para satisfazer as suas próprias vontades. Essa pessoa é espiritual, porque crucificou tudo aquilo que é inimigo de Deus, com Cristo Jesus. Mas isso não tirou de nós o desejo de voltar a viver daquela forma. Isso não tirou de nós a tendência natural de voltarmos a nos escravizar com aquelas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Portanto, o que Paulo diz? Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se recebemos agora uma natureza espiritual, se ressurgimos com Cristo pelo sopro de vida do Espírito, então ande pelo Espírito. Esse agora é o seu novo viver. O Espírito é o seu novo viver. Viva, portanto, uma vida espiritual. Paulo tem uma convicção muito interessante. Esse é um texto famoso, Romanos capítulo 7, versículos 21 a 23, sobre essa guerra que existe dentro de nós. Ele diz o seguinte: assim, encontro esta lei que atua em mim. Que lei? Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, esse é o conflito existencial. Quando eu quero fazer o bem, o que eu percebo? Que o mal está junto de mim. E quando eu estou tentando fazer o bem, o que eu descubro? Que mesmo numa ação boa, existe um desejo, muitas vezes, maldoso por trás. Por exemplo, eu quero ajudar uma pessoa, eu quero fazer o bem por uma pessoa, mas sem a gente perceber, muitas vezes o que me leva a fazer o bem para uma pessoa é ser reconhecido como uma pessoa que faz o bem para os outros. É receber um tapinha nas costas, dizendo, olha, que pessoa altruísta. Então, o desejo é muito bom, é perfeito, ajudar uma pessoa, viver para alguém. Mas eu tenho o mal junto sempre comigo. E esse é um conflito, essa é uma crise. Onde, quando eu olho para dentro de mim, o que a gente vai descobrindo? A gente vai descobrindo que nem tudo o que a gente quer fazer é o que a gente faz. E muito do que a gente faz não é aquilo que a gente sabe que deveria estar fazendo. A minha vida, portanto, se torna um conflito muito grande. Mas esse conflito só existe para quem é uma pessoa espiritual. Para quem é uma pessoa que tem a convicção do que Cristo representa na sua vida. Eu passo a viver esse conflito. Então, quando Paulo olha para dentro de si, ele diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aqui nós temos um apóstolo Paulo que olha para dentro de si, percebe dentro de si um ser conflituoso, um ser quebrado em si mesmo, um ser que é uma soma de erros, que é uma soma de vícios, que é uma soma de angústias, de temores, de coisas que são contrárias e inimigas de Deus. É um ser incompleto, é um ser que não entende a si mesmo. Ele olha para dentro de si e descobre o quê? Eu não posso me libertar. Eu não posso sair dessa sozinho. Eu não posso salvar a mim mesmo. Porque quando eu olho para dentro de mim, até aquilo que eu julgaria boas ações, tem a maldade por trás.
Então ele chega a essa convicção e exclama. É um suspiro de um ser oprimido dentro de si mesmo, onde ele diz: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quando ele olha para dentro de si, e na verdade esse é um exercício que todos nós temos que fazer. Todos nós temos que fazer. De olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que sim, nós somos erros. Nós somos pecadores. Que a nossa história é cheia de erros. Que a nossa história é cheia de pecados. Que a nossa história é cheia de temores. Que eu sou cheio de angústias, de incertezas. Esse sou eu. E é justamente na consciência de si, de quem se é que nós clamamos por libertação. Porque descobrimos que a libertação não está dentro de nós. A libertação tem que vir de fora. E aí é que Paulo exclama: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo tem a convicção de que quando olha para si, ele só encontra erros e um ser que vai se destruir, que um ser fadado à morte está ali. Quando ele clama por um libertador, qual é a resposta de Deus? Jesus Cristo. É assim que Deus nos responde. Quando você tem consciência de quem você é, quando você tem consciência dos seus pecados, dos seus erros e da incapacidade nossa, humana, de salvarmos a nós mesmos, de sermos livres pelas nossas próprias forças. Quando tomamos consciência da nossa incapacidade e clamamos por libertação, a resposta de Deus é Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é o libertador. É Ele quem leva sobre si o nosso pecado. É Ele quem leva sobre si os nossos erros, os nossos vícios, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas incertezas. É Ele que leva sobre si. Aqui vale a gente lembrar daquela metáfora que Lutero utiliza no livro dele, da Liberdade Cristã, em que eu mencionei na primeira mensagem da série, quando ele fala que estar em Cristo ou converter-se a Cristo é como que um casamento. Uma pessoa que se converte a Cristo, uma pessoa que, como Paulo, clama por liberdade, ouve o evangelho que parte de Deus dizendo que o libertador é Cristo, e essa pessoa decide crer em Jesus Cristo, depositar em Jesus a sua confiança, acontece um casamento, uma união. O que sela essa união, a aliança dessa união é a fé. É eu aceitar, é eu crer, é eu confiar que Jesus é o Salvador. É eu confiar que Jesus é o libertador. Isso é fé. A partir do momento que eu confio em Jesus como meu libertador, acontece uma união. Sela-se uma união. Como esse é um casamento, o que acontece? Tudo aquilo que é meu, agora passa para Cristo. Então tudo aquilo que eu tenho em mim, agora não pertence mais a mim. Pertence a Cristo. Significa que os meus temores agora não são meus. Os meus temores agora são de Cristo. Os meus pecados agora não são meus mais. Os meus pecados agora são de Cristo. As minhas incertezas agora elas são de Cristo. O meu futuro, os meus desejos, as minhas paixões, nada disso mais é meu. Agora pertencem a Cristo. E tudo aquilo que é de Cristo agora passa para nós. A liberdade de Cristo agora é a nossa liberdade. A justiça de Cristo agora é a nossa justiça. Quem é Cristo diante do Pai agora passa para nós. Então nessa troca, onde lançamos sobre Cristo o nosso pecado, para recebermos dele a sua justiça. É o que acontece quando decidimos crer em Jesus Cristo. De modo que aí está a nossa libertação. Aí nós fomos libertos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Então, o que é viver pelo Espírito? Viver pelo Espírito é ser plenamente livre numa relação com Cristo. Eu sou livre não pelos meus próprios desejos. Eu sou livre dentro de um relacionamento com Cristo. No domingo passado, o André falou sobre uma liberdade limitada. Nós temos uma liberdade e essa liberdade é uma liberdade limitada. Ou seja, o nosso conceito pecador de liberdade é que liberdade é uma licença para que eu faça o que eu bem entender a hora que eu quiser. Mas não existe nada mais escravizante do que achar que eu posso viver para fazer o que eu bem entender. Porque a partir desse momento eu sou escravo da minha própria vontade. E ser escravo da minha própria vontade é ser escravo do pecado. Então você não é livre coisa nenhuma. Isso não é liberdade. Na verdade, essa é a pior de todas as escravidões. É a escravidão vivida como se fosse liberdade. E dessa você não escapa. Então, o que é a nossa liberdade? O que é a liberdade do Evangelho? É sermos livres dentro de um relacionamento com Cristo. É entendermos que a liberdade de Cristo agora é a nossa liberdade. Somos livres assim como Cristo é livre. Essa é a liberdade que Cristo conquistou e nos deu para nós nessa união, nesse casamento entre nós e Ele. Ele colocou sobre nós a liberdade dEle, para que nós colocássemos sobre Ele a nossa escravidão. Então Ele nos liberta, recebemos a liberdade dEle. Vocês entendem isso? Isso fica claro? Essa é a liberdade que está sobre nós. Não é a liberdade onde essa liberdade está aberta a gente interpretar essa liberdade como a gente bem entender. Não. A liberdade que está sobre nós é uma liberdade muito específica. É a liberdade de Cristo. Mas isso tem implicações. Porque, por exemplo, para pensar que é a liberdade de Cristo que leva Ele até a cruz. Para morrer por você. Porque Ele deu a vida dEle em sacrifício por você, porque Ele era livre. É por isso que Ele entrega a vida dEle à morte, para que você e eu sejamos libertos. Se a liberdade de Cristo o leva até a cruz, é a partir daí que nós temos que pensar a nossa liberdade. Somos livres para sermos como Cristo. Somos livres porque é a liberdade de Cristo que está sobre nós. E quando a gente olha para Cristo como o livre, o que a gente vai descobrir? Que enquanto livre, Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Você tem alguma dúvida sobre o senhorio de Cristo? Porque se você crê no Evangelho, se a gente levar a sério tudo que a Bíblia nos diz sobre Jesus, a gente vai ver que Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor de tudo. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Ele é aquele que recebeu do Pai o nome que está acima de todo nome. E que diante do nome dele, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se curvar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, enquanto livre, quem é Jesus? Soberano sobre todas as coisas. Ele não está abaixo de ninguém. Muito pelo contrário, Ele é Senhor sobre tudo. E por amor Jesus se fez servo de tudo e de todos. E ali nós temos a liberdade do Cristo. Qual é a liberdade de Jesus? É uma liberdade vivida dentro de um relacionamento perfeito de obediência ao Pai. Essa é a liberdade de Jesus. É aquele que, sendo igual a Deus, não achou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, veio a ser homem, veio a ser servo, e isso o levou até a cruz. Esse é o exercício da liberdade de Cristo. Foi porque Ele era livre que Ele fez o que Ele fez. Aonde está a liberdade de Jesus? A liberdade de Jesus está dentro de um relacionamento com o Pai, da mesma forma como a nossa liberdade está dentro de um relacionamento com Jesus Cristo. Isso fica claro? Então a ideia toda, gente, é entendermos que a liberdade do Evangelho é para sermos como Cristo. E aí a gente pode voltar nas duas teses iniciais de Lutero nesse livro. O cristão, a cristã, é livre de tudo e de todos e não está sujeito a ninguém.
O cristão, a cristã, ele é servo de todas as coisas e está sujeito a todos. Porque pela fé eu sou livre em Cristo Jesus. E por amor eu me faço servo de tudo e de todos. Ou seja, é desfrutarmos e vivermos a liberdade de Cristo Jesus. Voltemos ao texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, pessoas espirituais, vocês que são verdadeiramente livres, que já não vivem mais para si mesmos, vocês que em Cristo Jesus, pela fé, crucificaram os seus desejos e as suas paixões, para que Cristo viva em você, e não mais você, as suas paixões e os seus desejos determinem quem você é. Para que os seus vícios, para que a sua história, para que os seus pecados, para que os seus erros não digam mais quem você é. Mas que somente aquele que te libertou possa de fato dizer quem você é. Você, uma pessoa espiritual, você é responsável por restaurar as pessoas da comunidade que eventualmente vão pecar. Ora, o que é isso? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que vive como Cristo viveu. E o que ele fez? O que Cristo fez com o pecado? Ele levou sobre si o pecado. Não foi isso? Ele não leva sobre si o pecado? Ele não assume o nosso pecado? Ele não diz o seguinte: agora o seu pecado não é mais seu, o seu pecado agora me pertence. E eu trago sobre mim o seu pecado. Eu tomo de você todo o seu pecado. Isso é o que ele fez. Ele levou sobre si o seu pecado. E qual é a finalidade dele fazer isso? Para que dessa forma nós sejamos reconciliados com o Pai. Ele fez isso, tomou sobre si, tirou de você o pecado e disse: agora o seu pecado é meu, é responsabilidade minha. Agora os seus erros são responsabilidade minha, eu trago sobre mim tudo aquilo que te separa do Pai. Para que você e o Pai tenham um relacionamento perfeito. Para que você e o Pai sejam reconciliados. Ele faz isso para que nós sejamos regenerados. Ele faz isso para que nós sejamos restaurados. Então, o que nós, igreja, o que nós, espirituais, pessoas espirituais, devemos fazer com o pecado? Nós levamos juntos o pecado uns dos outros. O que é que o texto disse mesmo? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, que vivem como Cristo, que são como Cristo, deverão restaurá-lo com mansidão. Qual é o projeto de Deus para a vida em comunhão? É que nós, igreja, corpo de Cristo, lutemos juntos. Lutemos juntos para conservarmos a liberdade. Onde, como corpo de Cristo, nós não podemos aceitar que o pecado se coloque entre nós. Porque o pecado é agente de escravidão e não de liberdade. Então, como pessoas espirituais, o que se espera de nós? Que a gente tenha olhos abertos e uma percepção muito clara de qual é a nossa tarefa como corpo de Cristo. Cuidarmos uns dos outros, para que o pecado não se instale entre nós e em nós. Não se esqueça de que se Jesus levou sobre si o nosso pecado, Ele levou sobre si o pecado para que nunca mais o pecado te separe de Deus. Ele leva sobre Ele o teu pecado para que nunca mais o pecado quebre o relacionamento entre você e Deus. Da mesma forma que Ele leva sobre si o pecado para que nunca mais um relacionamento seja quebrado por causa do pecado. É aí que está a reconciliação. Ele veio para nos reconciliar, e isso é tirar do nosso meio o pecado. A única maneira de fazer isso é Ele assumir o pecado. É Ele se fazer pecado, tirar o pecado de nós, para que o pecado não mais quebre relações.
O pecado quebra a nossa relação com Deus e o pecado quebra a nossa relação com o próximo. Mas o que normalmente a gente faz? O oposto. Porque quando pecamos na nossa relação com Deus, o que acontece? Nós nos acobertamos da nossa culpa. Nós alimentamos a nossa insuficiência. Nós nos alimentamos da nossa incapacidade. Nós nos frustramos com a gente mesmo. Nós esquecemos que Jesus levou sobre si o pecado, para que a culpa não estivesse mais sobre você. E quando pecamos, é a culpa que vem sobre nós. E essa culpa é a culpa que nos afunda, quando ela não é devolvida a Cristo, não pertence a você. Então você vai se sentir culpado quando você pecar? É lógico que você vai se sentir culpado quando você pecar. Daí que vem o conflito, daí que vem a crise. Mas qual é a ação imediata a ser feita? É lançar sobre Cristo o seu pecado, é o arrependimento. É deixar sobre Ele, para que o relacionamento com Deus não seja quebrado. A mesma coisa quando nós pecamos um para com os outros. O que acontece? Quando nós pecamos, quando nós falhamos por uma ofensa, por uma palavra, por seja o que for, o que acontece naturalmente? O relacionamento é quebrado. E o que volta a reinar sobre nós? O pecado e não a liberdade. Se o relacionamento é quebrado, é o pecado que está governando sobre a gente. Mas aí nós nos lembramos de Cristo, que leva sobre si o pecado para a reconciliação, para que nunca mais haja quebra de relacionamentos. Então, se falhamos uns com os outros, o que deve acontecer? Não permitirmos que o pecado volte a dominar sobre nós, mas exercermos a liberdade de Cristo. E dessa forma é que jamais seremos escravizados novamente. O fim do texto, Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Porque parece uma coisa estranha nessa carta. Ao longo de todo o texto, Paulo fala que o evangelho de Jesus Cristo, pela fé, nos livra da lei. E agora ele está falando que nós temos que cumprir a lei de Cristo. O que Paulo tem em mente quando ele fala sobre lei de Cristo? Ele diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. O que Paulo diz? Ele tem uma consciência de que em Cristo Jesus, ele foi libertado da lei que o condenava. Só que essa libertação da lei que o condenava, o levou a um relacionamento com Cristo, que é o seu libertador. Agora, a minha liberdade é a liberdade de Cristo. Significa o quê? Que a minha liberdade é uma liberdade sob a lei de Cristo. Então, com a lei de Cristo, o que a gente tem nesse texto? Paulo foi viver entre os que vivem sem lei, justamente porque ele estava sob a lei de Cristo. E viver entre os que não têm lei, não significa adotar o comportamento daqueles que não têm lei, mas sim estar entre eles, mantendo a vida sob o domínio de Cristo. É por isso mesmo que ser livre, é por isso mesmo que ser espiritual não é uma exclusão nossa do mundo. É por isso mesmo que agora que eu sou livre em Cristo, é que eu posso voltar para esse mundo, livre em Cristo, não para adotar os valores e as leis deste mundo, mas para neste mundo conservar a mente de Cristo. E no mundo, estando entre as pessoas que não têm lei, vivendo a realidade deles, conservando a liberdade de Cristo, é que eu levo essas pessoas a conhecerem Cristo Jesus. Não é uma separação do mundo, mas um retornar para o mundo, conscientes de quem somos em Cristo Jesus, como agentes da sua libertação, da sua reconciliação. Ele diz em Romanos, capítulo 13, de 8 a 10, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei.
Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Qual é a diferença, então, entre a lei que nos condenava e a lei de Cristo? A lei que nos condenava era a lei por meio da qual nós tentávamos conquistarmos diante de Deus a nossa própria salvação. Pela lei que nos condenava. A diferença é que agora nós não cumprimos a lei de Cristo para sermos libertos. Cumprimos a lei de Cristo porque a lei de Cristo é a nossa liberdade. A lei de Cristo é a nossa liberdade. A lei de Cristo é o amor. Por isso mesmo que na lei de Cristo o que acontece? Eu não vivo mais para mim mesmo. Uma vez que eu não preciso mais trabalhar para a minha própria salvação, uma vez que eu estou liberto dos meus próprios desejos, de tudo aquilo que me escraviza, uma vez que eu estou liberto do pecado, porque Cristo levou sobre si o meu pecado, o que acontece? Agora eu estou plenamente livre para viver para o outro. Eu não tenho mais nenhum interesse de viver para mim mesmo. E isso é viver sob a lei de Cristo. É por isso que qual é o resumo de toda a lei? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como o Cristo que vive em você. Esse é o padrão. Se você amar o próximo, daí você tem cumprido toda a lei. Porque se você amar o próximo, você não vai cobiçar. Se você amar o próximo, você não vai furtar o que é dele. Se você amar o próximo, você não vai fazer o mal contra ele, muito pelo contrário. Você só vai fazer tudo aquilo que Deus sempre quis que a gente fizesse, mas que nós não tínhamos o poder para realizar. Porque ainda estávamos escravizados à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos. O que Paulo diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por que esse texto é importante? Porque aqui a gente está lendo esse texto, também conhecido, agora dentro do seu verdadeiro contexto. Qual que é a ideia? Sempre olhamos esse texto tendenciosamente, ou seja, pensando em termos de meritocracia. O que eu fizer eu vou receber. Mas não é exatamente isso que ele está dizendo, não é? Ele está dizendo do que semear é o que se colherá dentro do problema da carne versus espírito. É como uma constatação. Que constatação é essa? Se você ouviu o Evangelho, se você ouviu tudo o que foi dito até o momento, se você entendeu o que foi dito, que Cristo é o teu libertador, que Cristo é o teu salvador, de modo que você não precisa trabalhar para a sua própria libertação, trabalhar para a sua própria salvação, porque se você fizer isso, você está vivendo pela carne. Você é que está no centro. Mas se eu confiar em Cristo, aí acontece uma coisa diferente. Eu já saí do centro, porque o Salvador é Cristo, a liberdade veio de fora. A partir do momento que eu criei em Cristo Jesus, eu tenho uma nova vida pelo Espírito, e não mais pela carne. Então se eu ouço isso, se eu ouço o Evangelho, e decididamente vivo pela carne, então qual é o fruto que você acha que você vai colher? Qual que você acha que vai ser a vida que te espera? É uma vida de escravidão, horas. Se você ouviu o caminho da libertação e decide viver escravizado pela carne, então não tem jeito. Já não há salvação para você. Mas sempre é o tempo oportuno de ouvirmos a voz do Evangelho. E se ouvirmos a voz do Evangelho e decidirmos crer em Jesus Cristo, então nós estamos tomando uma outra decisão, de não mais viver pela nossa própria carne, mas vivermos confiando em Jesus Cristo, o nosso libertador. Significa que eu decidi viver por Cristo, viver debaixo da lei de Cristo, viver a liberdade de Cristo, a liberdade que o levou por amor à cruz por cada um de nós. Ali está o exercício da liberdade. Uma liberdade que abre mão de si por amor ao próximo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Qual é a ideia aqui? Existe uma necessidade de um empenho pessoal para que a dedicação comunitária seja possível. O que isso significa? É que a vida cristã, a vida da liberdade, é uma vida que sempre vai oscilar entre a minha vida individual e particular, o eu me empenhar, o eu carregar a minha carga, o eu trabalhar com os meus conflitos interiores à luz do Evangelho de Cristo, e entre a vida comunitária. É ali que oscila a coisa, do individual para o comunitário e do comunitário para o individual. A vida cristã, portanto, não é só comunitária e também não é só individual. Ela é uma vida que oscila sempre entre os dois. É por isso que cada um leva a sua própria carga, mas ao mesmo tempo, cada um leva os fardos pesados uns dos outros, como o texto que a gente leu anteriormente. A vida comunitária sempre vai oscilar entre esses dois, para que juntos conservemos a liberdade. A gente não pode olhar para o Evangelho como algo totalmente individual e nem totalmente coletivo. O Evangelho é vida em comunhão. E vida em comunhão é feita por indivíduos que se ajuntam e se auxiliam mutuamente para preservarem juntos a liberdade do Evangelho. De modo que o seu pecado se torna responsabilidade minha. De modo que eu olho para você e carrego sobre mim o seu pecado. Como da mesma forma você olha por mim e carrega o meu pecado. Nós nos auxiliamos mutuamente porque nós não podemos aceitar que na nossa vida particular e na nossa vida comunitária o pecado esteja entre nós, esteja no nosso meio. O pecado é o que nos priva da liberdade de Cristo. Enquanto permitirmos que o pecado nos domine, nós não estamos sendo pessoas espirituais e não estamos vivendo sob a lei de Cristo. Mas a partir do momento que tomarmos a decisão, vamos supor que nós aqui, que é Iba Viva, seja um grupo de pessoas que vai ousar viver o que Jesus disse para a gente viver. Vamos imaginar essa cena, que a gente vai tomar essa decisão. E a partir de agora a gente quer viver o que Jesus ensinou para a gente. O que vai acontecer? Todas as nossas relações vão começar a mudar. Sabe por quê? Porque se a gente viver o que Jesus ensinou para a gente, eu entro numa relação sempre para fazer o bem. Eu entro numa relação nunca esperando algo para mim dessa relação, mas entro numa relação sempre para abençoar. Não é exatamente o que Paulo diz? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não exclusivamente, especialmente aos que são da família da fé. Se em todos os nossos relacionamentos levarmos Cristo, vivermos sobre a lei do Cristo, se nos nossos relacionamentos colocarmos em ação a liberdade que recebemos de Cristo, sabe o que acontece? Eu não espero mais nada para mim de relacionamento algum. Eu entro num relacionamento para me doar. Sabe que isso é muito diferente do que a gente vê na realidade, né? Dá para perceber o porquê que a liberdade do Evangelho é tão diferente de tudo aquilo que a gente imaginou? Já imaginou mesmo uma pessoa que entra num relacionamento com você, onde a única motivação dessa pessoa é abençoar a sua vida? E nunca receber nada de você? Você sabe o que é entrar num relacionamento, seja ele qual for, e seja em que dimensão esse relacionamento for? Você sabe o que significa entrar num relacionamento onde ninguém está buscando nada para si mesmo? Onde nesses relacionamentos nós não estamos querendo alguma coisa da pessoa? Onde não entramos mais em relacionamento esperando retribuição e benefícios, mas apenas entramos num relacionamento para abençoar e para nos doar? Porque foi exatamente o que Cristo veio fazer. Ele entrou nesse mundo e veio se relacionar com a gente, não para receber alguma coisa da gente,
mas para entregar tudo o que Ele tinha por cada um de nós. Dá para entender o quanto viver a liberdade do Evangelho é transformador? Mas isso só é possível se a gente tomar a decisão. Isso só é possível se a gente olhar para Jesus e falar: eu quero viver esse negócio. Quero ser como Ele foi. Eu vou ousar, eu vou ser ousado mesmo. Enquanto todos os relacionamentos são oportunistas, enquanto todos os relacionamentos desse mundo são interesseiros, e qualquer que seja o menor conflito já quebra o relacionamento, eu vou ousar ser como Cristo. E se eu ousar ser como Cristo, não existe mais relacionamento quebrado. Porque eu levo sobre mim o que rompe relações. E aí acabou. Acabou a quebra de relação. Os casamentos vão ser perfeitos. Relação de pais e filhos vão ser perfeitos. Relação entre pessoas na comunidade vão ser perfeitas. Se nós decidirmos vivermos pelo Espírito. Se nós decidirmos vivermos a liberdade do Evangelho. Fazer o bem é viver a liberdade do Evangelho. E eu concluo com as duas conclusões de Lutero no seu livro. A conclusão prévia na tese de número 20 e depois a conclusão final na tese de número 30, onde ele diz o seguinte: aí é que começam as obras. Quando? Quando uma pessoa uniu-se a Cristo pela fé. Quando a pessoa se uniu a Cristo pela fé, deu a Cristo o seu pecado, para receber de Cristo a sua justiça, é que nasce a nova vida. É ali que nós somos crucificados com Cristo e devolvidos à vida pelo Espírito. Então é aí que começam as obras. Aí o ser humano não pode ser ocioso, ao contrário, com jejuns, vigílias, trabalho e toda sorte de disciplina moderada, o corpo deve verdadeiramente ser guiado e exercitado a tornar-se obediente ao homem interior, ao Cristo que vive em nós e a fé. E não o impeça nem se oponha a isso, como é peculiar fazer quando não é compelido ao comportamento correto. Pois o ser humano interior está unido a Deus, feliz e alegre por causa de Cristo, que tanto fez por ele, e todo o seu prazer consiste em, por sua vez, servir a Deus gratuitamente com um amor voluntário. E ele conclui o seu livro da seguinte forma: a partir de tudo isso, chega-se à conclusão de que a pessoa que é cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e no seu próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Pela fé, a pessoa que é cristã se eleva até Deus e de Deus descende de novo abaixo de si pelo amor. Eis aí a liberdade verdadeira, espiritual e cristã, que liberta o coração de todos os pecados, leis e mandamentos. É aquela liberdade que supera toda e qualquer outra liberdade, tal como o céu supera a terra. Conceda-nos, Deus, que a compreendamos corretamente e a conservemos. Amém. Que Deus nos abençoe.